E nós estamos de volta ao vivo. Vamos falar do mioma, né? O mioma é um tumor benigno que afeta muitas mulheres brasileiras. E para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos hoje conversar com o Dr. Weber, que nós estamos recebendo ele aqui. A gente sabe que a agenda dele é muito corrida, é muita mamãe ganhando neném, né, Dr. Weber? Um monte de mioma aparecendo, Rose, de vez em quando. Então, a agenda dele, então, quando ele vem dar esse prestígio para nós, a gente tem que aproveitar, né, Dr. Weber? Rose, minha avó teve 14 filhos. Então, naquela época, as mulheres não menstruavam. Elas ganhavam neném, começavam a dar de mamar. Ficavam um ano dando de mamar e engravidava do outro. Aí, ficava 9 meses grávida, ganhava neném, mais um ano dando de mamar, engravidava do outro. Então, antigamente, as mulheres não menstruavam. Por isso que a gente ouvia da avó da gente falando assim, filha, cólica, quando casar, sara. Porque depois não menstruava mais. Mas naquela época. Ai, filha, sangramento grande, quando casar, sara. Porque daí não menstruava mais. As mulheres de hoje podem escolher quando, quantos e com quem quer ter filhos. Então o fato delas esperarem, terminei de fazer a faculdade, fui trabalhar, viajar, passear, arranjei um marido, vou me casar, quando elas chegam lá entre os 32 e 36 anos de idade, às vezes tem miomas que podem atrapalhar a engravidar. E aquelas mocinhas que têm lá os 42 anos de idade, às vezes o mioma faz elas sangrarem muito. Então, esta é uma rotina que frequentemente aparece no consultório. E aquelas mulheres que mesmo que retardam, nós temos uma pergunta na rua, já vou fazer, mas que não menstruam, porque não gostam. Toma aqueles... E não menstrua. Isso pode ser um bom para não ter Pode mioma? ser uma boa ideia. Então, veja que quando alguém me pergunta, é normal menstruar? Não. O normal é ficar grávida. Ah, mas e se ela não quer? Ela não quis. Mas o normal, se a gente fosse observar na natureza, seria uma mocinha poder engravidar. Então, se ela está retardando, não tem necessidade, isso é fisiológico, é da ciência, não tem necessidade dela menstruar. Então, ou seja, porque ela emendou uma cartela de anticoncepcional. Eu tinha uma ideia antiga que tinha que menstruar todo mês. Mas todo mundo falava, não, era uma... ai, que limpa. Mas a vagina não é um cano de descarga, não tem nada para limpar. Então, se ela se acostumou, se ela se habituou, se o doutor encontrou o remédio adequado, ela pode ficar sem menstruar sem que haja problemas nenhum. Olha aí, tá, você está assistindo, eu falava que tinha que menstruar, o doutor está falando que não precisa. Não precisa, não tem necessidade. E ela odeia. Bom, mas vamos para a pergunta, nós temos pergunta na rua para o doutor. Doutor, meu nome é Cleide, moro no Jardim Bela Vista e quero saber quais são os sintomas de quem tem mioma. Tem dor. Dona Cleide, a grande maioria das vezes das pacientes que nos procuram é porque elas estão sangrando muito. Então aumentou muito os dias, a intensidade e os sintomas da menstruação. Uma mulher pós-menopausa ficou um ano sem ficar menstruada. De repente ela fica menstruada e vem um fluxo muito enorme. Grande. Isso seria um mioma? Na grande maioria das vezes a gente vai encontrar um mioma. Mas existe muito da história das... simpatias. Eu tomei o chá de buchinha, eu tomei não sei o que para aliviar o calorão. E muito dessas raízes tem hormônio dentro. Aí ela começou a tomar para aliviar o calorão, aí proliferou o interior do útero e veio um sangramento enorme. Então, assim, cuidado para aquela mocinha que entrou na menopausa, que falou, eu vi um produto natural. Nem sempre é tão natural assim, Rose. Então, assim, esta é uma fase muito delicada. Igual aquela mocinha dos 9 aos 14 anos de idade é delicado, aquela outra senhora que está entre os 47 e os 52 anos de idade, a gente tem que ter paciência, habilidade, para que a gente possa fazer essa transição não ser tão ruim assim. Porque ela pode ter sangramentos grandes e isso levar a queda de cabelo, aumento de peso, anemia, indisposição, sofrimento que é desnecessário. Ai, meu Deus. Vamos lá para a segunda pergunta. Nós temos bastante pergunta aqui para o doutor. Doutor, meu nome é Fátima e eu moro na Cidade Alta. Doutor, eu gostaria de saber se quem tem mioma pode ser tratado só com remédio ou tem que ser a cirurgia? Dona Fátima, às vezes dá. Então imagina aquela mocinha que quer ter filhos e o mioma está dificultando, vai lá e retira o mioma. Não impede de ter filhos. Não impede. Outras ocasiões, Dona Fátima, é aquela senhora que já tem 45 anos de idade, que está sangrando muito e que o remédio pode trazer consequências. Pode fazer com que ela tenha trombose nas pernas, pode fazer com que ela tenha algum risco e que a cirurgia seja melhor. Mioma não tem cura. Então, o mioma a gente pode conduzir, ele estaciona.
Mas para tratar o mioma, às vezes a gente tem que retirar. Agora, sabe o problema, Rose? É que aquilo que fez o primeiro mioma aparecer pode fazer com que outros apareçam. Então, não é incomum a paciente falar assim, nossa, doutor, eu já operei lá com o doutor fulano, e o senhor acredita que ele deixou miomas? Não. Outros apareceram. O doutor tirou aqueles que ele poderia. Então, nem sempre remédio, mas anticoncepcional pode evitar com que eles se desenvolvam mais, pode evitar que eles demorem mais a aparecer. Então, tem algum jogo de cintura, dona Cida, que a gente pode fazer. Rose, que bonito o abacaxi no final lá da feira, viu? né? Tava boa aquela feira, né? Deu vontade aqui, a gente fez na feira, foi eu que fui fazer lá essa enquete, tava bom. Vamos para mais pergunta? Meu nome é Fabiana, eu tenho 30 anos, trabalho na feira de sábado e domingo, na barraca Faísca Fruta. Eu tenho 2 filhos e no segundo filho eu tive um cisto, um não. Geralmente o médico fala que é só um, e aconteceu 2, porque dele repartiu em 2 partes, um ficou maçoso mais para câncer, só que eu já fiz o tratamento, graças a Deus eu consegui. Será que é possível eu, na minha idade, descer para o útero ou para o ovário, essas coisas, com mulher de 30 anos, depois de ter 2 filhos? E pensa que ela é fã do programa, tá? Que ela foi me conhecer lá no salão, é a Fabiana. E é que gostoso, né, quando as pessoas nos encontram. Fabiana, tua história é um pouquinho confusa enquanto médico para um programa para eu te dizer. Em algumas ocasiões, cisto é quando é cheio de líquido. E mioma, ele é carnoso, ele é um músculo. Então, o mioma habitualmente é dentro do útero. Então, às vezes, ela teve um cisto lá no ovário durante a gravidez e isso foi benigno. Mas pode ser que a médica, na hora que tenha feito o parto dela, tenha achado um mioma e disse para ela, olha, Fabiana, cuida, porque senão isso pode um dia agravar. Por isso, vale a dica de toda mocinha sempre, deve ir lá no médico para fazer o preventivo, aproveita, faça um ultrassom. Isso nas unidades de saúde, para quem tem convênio, vai lá, o médico vai colher o preventivo, pedir o ultrassom. Se já tem acima de 35 anos, vai fazer a mamografia, para que a gente possa, Rose, envelhecer com qualidade. Então todo mundo fala, não gosto de médico, o que médico acha doença. Não, a doença já tinha. A gente, quem sabe, vai fazer o diagnóstico precoce para evitar que uma complicação aconteça. Então, da Fabiana, pode ficar tranquila, Fabiana, você está bem, se teve o neném, que tudo deu certo. Doutor Weber, nosso tempo é curto, diz que tem tanta pergunta no WhatsApp, que gostoso, né? tem enquete. Vamos pedir já para ele deixar agendado semana que vem uma data para ele voltar. Vou pedir para a Fernanda. Fernanda, ajuda lá, eu volto aqui. Ajudar, e nós vamos continuar falando de mão, porque tem muita pergunta aqui para o senhor responder. Precisa que joia. Obrigado, eu fico feliz pela tua audiência, por estar participando dessa história, que gostoso. Eu que agradeço a presença Obrigado, aqui, tá, doutor Weber?